Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje no programa vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é um assunto que deu origem ao nome do programa, que é o direito do consumidor. Recebemos muitas perguntas e quem está conosco hoje é um grande conhecedor do assunto, um dos fundadores do programa, Dr. Santini. Seja muito bem-vindo. Muito bem, João Custódio. Nós que agradecemos. Retornando, esse programa que vai completar esse ano 21 anos de existência, com um conceito de utilidade pública, onde todos os convidados aqui fazem um trabalho e uma prestação de serviço de forma totalmente voluntária e sem nenhum tipo de remuneração. Daí a justificativa mais forte de que esse programa é extremamente importante para a sociedade. Poucos programas têm tanta longevidade assim na telinha. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Jussara. Ela fala o seguinte: fui fazer uma compra em um determinado estabelecimento e não aceitaram fazer em crédito, pois o valor era muito baixo. Eles podem fazer isso, doutor Santini? Não, Jussara, não pode. Ninguém é obrigado, um fornecedor não é obrigado a aceitar cartão de crédito, seja de débito ou de crédito. Não é obrigado. A única obrigação que o fornecedor não pode deixar de aceitar é a moeda oficial do país, no caso o real. Esse não pode se negar. Mas é uma decisão do fornecedor usar o cartão como forma de pagamento. E o custo dessa utilização do cartão de crédito é do fornecedor. Inteligentemente, a maioria dos fornecedores coloca esse custo incorporado no valor final do produto. Não tem problema nenhum, nós estamos numa economia livre. Agora, no momento que aceita um tipo de cartão, seja de crédito ou de débito, estabelecer um valor mínimo para aceitar o cartão é uma cláusula abusiva. E aí, Jussara, o que tem que fazer? Primeiro, conversar com o gerente, Olha, vocês estão equivocados nessa prática, nós fomos orientados pelo programa Consumidor em Pauta, muda essa prática, vocês são obrigados a aceitar, até porque se vocês não fizerem isso, vão perder clientes, E não tendo solução nessa conversa de compor uma solução definitiva e permanente para todos os consumidores, não só para a Jussara tem que denunciar. Aonde? Na Delegacia do Consumidor, porque é um crime na relação de consumo, e no próprio PROCON, e até no Ministério Público, porque é um direito difuso, E que atinge uma coletividade da sociedade consumerista. Então, se a pessoa quer tomar um cafezinho, só um cafezinho lá, vai custar lá, hoje nem sei, uns 5, 6 reais aí, não tem problema, que pode pagar no débito e no crédito, que se o estabelecimento aceita essa modalidade, ele tem que aceitar. Exato, e aí eu digo sempre, nunca briga com o atendente, porque a maioria dos atendentes não tem poder decisório que deveria ter por conta daquele que é dono do estabelecimento, são mal preparados. Então não briga com o atendente, tenta falar com o supervisor ou com o gerente. Muito bem. Agora temos a pergunta da telespectadora Cleomara. Comprei um produto pela internet e agora estou tendo dificuldades para conseguir um contato para resolver um problema que surgiu. Eles não teriam que colocar no site o endereço de saque para isso, doutor Santini? Claro, Cleomara, claro. Todo o comércio e-commerce, que é feito fora do estabelecimento comercial, tem que ter lá primeiro o endereço físico.
o site que não tiver endereço físico já é suspeito. Então, Cleomara, é importante saber o seguinte, no momento que tu entra num site, não tiver endereço físico, não tiver informação de um sistema de atendimento ao consumidor, o tal de SAC, e essa lei do e-commerce, ele estabelece exatamente um resumo desse site, né, e que tem que ser, qualquer demanda que for feita no site tem que ser respondida em 5 dias. Né? Defeito de produto, primeira ordem, cancelamento de uma compra, uma denúncia, essa é a ordem, digamos assim, nesse menu do SAC. Né? Então, se não tiver isso aí, tem que denunciar esse site nos órgãos de controle, né, e proteção ao consumidor, que é consumidor.gov.br, reclame aqui, no PROCON, no Ministério Público, etc. É obrigado. Porque se eu tiver uma dúvida, outra obrigação desse site, ele tem que estabelecer ali um resumo do contrato. Né? Eu tenho que ter, além do cupom fiscal ou nota fiscal, eu tenho que ter um resumo dessa transação que foi da compra de um produto ou de um serviço. Então, eu sou obrigado a ter isso aí também. E a obrigação de atender dentro dessa ordem de preferência, cancelamento ou reclamações. Mas tem sites assim que a gente tenta achar um telefone, tu tem que assim, ó, tem que vasculhar o site para achar o telefone, para conseguir falar. Eu acho incrível isso. E aí tem o princípio da informação, tem que ser clara, precisa, em caracteres, inclusive destacáveis. Né? Os caracteres não pode ser em letras lá minúsculas, que tem que usar uma lupa para poder identificar. Então aí já tem um princípio de má-fé com o consumidor. Bom, temos agora a pergunta do seu Gilberto. É legal as empresas não oferecerem a opção de falar com o atendente quando o consumidor liga? É horrível ter que ficar seguindo as orientações de gravação dizendo que se você quer falar alguma coisa, digite 1. Se você quer falar outra coisa, digite 2. E aquilo é interminável, sem dizer, eu tenho os submenus ainda, né? E assim por diante. Doutor Santini, tem como o consumidor ter uma opção direta de falar com o atendente, não esperar todos esses monte de números para te botar é chato, opções? mas lamentavelmente tem base legal para ter esse menu de opções e a gente tem que aguardar no máximo até 1 minuto para depois falar de forma personalizada, quer dizer, não com o robô, mas sim com a pessoa do outro lado e com o consumidor do lado de cá. Então, 1 minuto. Para operadoras de cartões de crédito e bancos, 45 segundos. Então, mesmo? Esse menu, essa gravação que vem na chamada telefônica, ela não pode passar disso aí. O interessante, eu também me irrito com isso aí, mas tem base legal que, né, não estão colocando uma coisa que é indevida, desde que seja dentro do tempo permitido. Tem vezes que, tipo, até em alguns lugares é pouco tempo, mas tem uns que tu vai, tem muito... Não, vai de 1 até o 9. Tá, tudo bem, daí tem o 9, geralmente é atendente, às vezes. Mas daí tu clica 2, agora vai para o outro menu. Agora é 1 ou 2, daí vai para o outro menu. Agora você fala, tem o menu 1, 2, 3 e 4. Daí tu põe o 4, daí vai para o outro menu. Isso. Daí tu fica um tempão ali até conseguir chegar para ter a tua resposta definitiva. Quando isso complica é porque o fornecedor tem alguma coisa que não quer entrar em contato com o consumidor. Como a gente diz, é um tiro no pé. Por quê? Se ele não atender dignamente e respeitosamente o consumidor, ele não vai criar um vínculo de fidelidade na relação de consumo. Então, é importante o fornecedor se colocar no lugar do consumidor. E já pensou uma pessoa que tem dificuldade em ligar ou de ouvir e fazer a opção errada? Né? Então, apesar de ter essa condição que é legal, a pessoa tem que racionalizar o contato o mais rápido possível. E às vezes ainda tu chega na atendente, né? Tu é o quarto, quinto, você dá na 10ª colocação para ser atendido. A sua chamada vai levar 3 minutos para ser atendido. Demora mais um tempo ainda. Realmente é muito tempo para, às vezes, ser atendido, né? Isso nós nem estamos falando se é para te cancelar um serviço, né?
Porque se tu for para cancelar um serviço, daí o chá de telefone que tu fica ali esperando é maior ainda. É maior. E a obrigação a obrigação legal, essas demandas para cancelar o serviço ou fazer a reclamação estão na primeira ordem. Essa tem que ser atendida imediatamente. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Pedro. Não tem um dia sequer que eu não receba ligações procurando determinada pessoa. Digo que não conheço tal pessoa, mas continuo ligando, mesmo ao tendo solicitado que o meu nome seja retirado do cadastro deles. A operadora diz que nada pode fazer, mas garante que não existe a possibilidade de uma outra pessoa estar usando o mesmo número que eu. O que eu posso fazer para parar de receber ligações desse tipo, doutor Santini? Bom, Pedro, tem uma lei em todos os estados, né, através do PROCON estadual, uma lei chamada Não Me Perturbe. Essa é uma lei que você cadastra até 2 telefones, né? A partir desse momento eles não podem mais ligar, a não ser com uma ordem expressa do titular dessas 2 linhas telefônicas. E aí tem um dado importante. Nós temos uma Lei Geral de Proteção dos Dados. Qualquer dado que é usado indevidamente, sem a autorização expressa do titular, esse fornecedor que está usando indevidamente, no caso do Pedro, ele pediu o cancelamento, né, e não autorizou a disponibilização dos seus dados pessoais para a empresa que está ligando e ela continua, então está cometendo uma invasão de privacidade e um incômodo de toda a ordem. Então, o que o Pedro deve fazer? Denunciar no PROCON, ele primeiro cadastrar os telefones que ele não quer receber nenhuma chamada, seja para venda de telemarketing, etc, etc. Nenhum tipo de chamada. Cadastrou, entrou uma chamada, ele tem que comprovar que recebeu uma chamada indevida, que estava bloqueado aquele número para esse tipo de chamada, e aí o PROCON, né, estadual entra com uma ação de cobrança de multa, se não me falha a memória, para cada invasão de privacidade é R$10.000. Né? Normalmente essa multa não vai para o Pedro, vai para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que esse dinheiro é carimbado e tem que ser aplicado na melhoria da relação do consumo entre fornecedor e consumidor. Ponto. Então ele faz isso aí, ele pode registrar essa reclamação no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, que é ligado ao Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, porque e aí fica, digamos assim, cadastrado esses fornecedores que estão desrespeitando uma lei de privacidade. Às vezes demora, às vezes vai nos perder um pouco de tempo, mas vamos ganhar muita tranquilidade depois, né, doutor Santini? Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, eu falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho nosso número, que é o 51 985 946 773. E hoje que no programa estamos falando sobre direito do consumidor, e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, o doutor Santini, que está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Ieda. Ela fala o seguinte: comprei um produto caro há 8 dias. Me arrependi e quero desistir do negócio. Tenho como fazer isso, doutor Santini?
Pelo prazo não, né? 8 dias já passou. Primeiro, é claro que o consumidor tem um direito de arrependimento quando fizer a compra do estabelecimento comercial. Ponto. Até 7 dias. Se ela fizer no estabelecimento, não tem erro. Dentro do estabelecimento, só se tiver vício ou defeito o produto. Aí sim ela tem o direito a fazer a troca. Quanto ao preço, se é caro, só vai considerar alguma situação de direito ao consumidor se tem abusividade no preço, porque a economia é livre e por isso que a gente tem que fazer pesquisa. Eu vou citar um caso, né, que acontece com qualquer um. Fui sair de carro, pifou a bateria. Fui fazer a consulta, a pesquisa, encontrei o mesmo produto com serviço incluído, fazendo a troca sem custo nenhum adicional, com diferença de R$200. Um era 949, eu paguei 749 em 10 vezes no cartão sem juros. Aí eu sempre questiono, porque o consumidor sempre tem vantagem quando ele diz, pago à vista, em dinheiro, em cash. E aí só com o desconto de 749 era R$10, não vale a pena. Então faz no cartão. Então, Ieda, nesse teu caso, que já passou 8 dias e não está explícito, mesmo que tu tenha comprado fora do estabelecimento, já ultrapassou o limite de 7 dias. Na Europa, esse limite de arrependimento é 10 dias. É mais tempo. É mais. Então, o que nós temos que fazer é melhorar nossos direitos do atual Código de Defesa do Consumidor, como garantias, né? A garantias de bens duráveis, muitas vezes aqui é 5 anos para automóvel. Lá na Europa é 10. 10 anos. Então nós estamos um pouquinho atrasados. Então nós temos que lutar com todos os órgãos de defesa do consumidor de melhorar essa política de relação de consumo com uma vantagem também maior para o consumidor. Muito bem. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Uma conta conjunta dá direito de uma pessoa movimentar tal conta, por exemplo, o falecimento da outra? Existe alguma vantagem na conta conjunta, doutor Santini? Olha, a consumidora, quanto à conta conjunta, normalmente a vantagem que pode ter, né, é muito mais pessoal do que financeira, acredito eu. Entre esposo e esposa, quando tem total transparência entre informações financeiras, a gente usa a conta conjunta. Bom, um dos pares, um dos integrantes dessa conta conjunta veio a falecer. O outro pode continuar? Pode, mas para isso tem que respeitar 2 coisas. Primeiro, ter todos os extratos bancários atualizados, principalmente até a data do óbito da outra pessoa, né? Por quê? Se tem um saldo financeiro, esse saldo financeiro vai repassar para os herdeiros. Então, tem que ter uma demonstração dessa situação. Mas, se a pessoa não quer mudar a conta conjunta, e a partir daí não é mais conjunta, ela passa a ser a única titular, ela pode continuar, né? A partir desse marco da data do falecimento do parceiro dessa conta. Então, é uma decisão dela. Então, mas pode continuar com a conta conjunta. Se tiver alguma vantagem, digamos, de custo de manutenção de conta, etc., eu não pago manutenção de conta nenhuma. E os bancos legalmente podem cobrar manutenção de conta quando tem uma conta corrente. Ou eu uso para receber meu salário a conta poupança, ou eu faço alguma aplicação e tenho isenção da taxa mensal. Então, é uma decisão que qualquer consumidor pode negociar com o seu gerente. Muito bem. Agora temos a pergunta do Kleber. Uma determinada operadora vive me ligando e cobrando uma conta de 2022. Como pode isso se eu nunca tive nenhum contrato com tal operadora, doutor Santini? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor já estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito, digamos assim, de repetição desse indébito pelo valor igual ou dobro, não é? Então, se existe uma cobrança indevida, não é o caso, ele não deve, né? Mas ele está sendo perturbado no seu trabalho e no seu sossego familiar, etc. Ele tem que
imediatamente entrar em contato e dizer, ó, não sou a pessoa, não devo nada, etc. Se continuar a cobrar, ele pega o comprovante, ele pode entrar com uma ação no juizado especial, até 40 salários mínimos, até 20 sem advogado, né, e pedir dano moral, né, e fazer a exigência, até liminarmente, para encerrar essas investidas na sua privacidade dessa operadora vir cobrar coisas que não é do consumidor. Então, é isso que tem que ser feito. Mas, em qualquer situação, por exemplo, a própria Anatel, administrativamente, diz que aqueles que são cobrados com valores indevidos e foram comprovados que são indevidos, a devolução tem que ser em dobro, né? Administrativamente, não precisa nem... Isso é resolução da Anatel. E nas outras situações a mesma coisa. Agora, ele não deve. Alguém trocou lá o titular do credor, do usuário, né, dessa conta, e está ligando para uma pessoa que não deve nada. Então, ele tem que registrar isso no PROCON, fazer uma denúncia na Anatel, que também fiscaliza as operadoras, e ter uma prova e entra por perturbação de sossego ou do trabalho como dano moral. E tem que ficar ainda atento aos golpes ainda, né? Isso. Muitas ligações de telefone, olha, quem eventualmente já não foi perturbado por ligações insistentes, tu atende, cai, ou a gente quer falar que alguém está usando teu cartão de crédito e no fim não é mais um golpe para pegar dados. E aí é importante tua observação, João Custódio, não dá nenhuma informação quando tu tem dúvida de golpe. Não informa nada, não informa endereço, nem teu nome, nem CPF, nada. E não acessa, deleta a mensagem ou deleta a chamada de ligação. Muito bem. Temos agora a pergunta do Caio. Quando a gente faz a portabilidade de uma operadora para outra, o saldo a pagar também vai junto? Pergunto porque a minha antiga operadora está me cobrando tal saldo e a atual também. Qual devo pagar? Caio, primeiro, nós fizemos uma conquista grande. Eu acho que foi um dos primeiros segmentos que permitiu a portabilidade de uma operadora para outra. Hoje tem portabilidade em plano de saúde, portabilidade em uma série de segmentos, mas a portabilidade, a condição sine qua non da portabilidade, tu tem que estar com o pagamento em dia na operadora atual, e aí tu anuncia para outra operadora e essas transações é entre operadoras. Então, Caio, eu acho estranho que tem algum saldo devedor, porque não é permitido fazer portabilidade. Se não tem saldo permitido, não tem saldo em aberto, a portabilidade é feita em 3, 4 dias no máximo. E aí tem uma resolução da Anatel, que é a 765 de 2023, que regulamenta tudo, né? E apenas tem que ser o mesmo titular, mesmo CPF e o mesmo número telefônico, né? 51 é para 51, e aí o titular tem que ser o mesmo e o mesmo CPF. Muito bem. Agora temos a pergunta da Annelise. Não existe coisa mais irritante do que tentar descobrir o valor de um determinado produto em uma gôndola do supermercado. O preço é colocado apenas na prateleira e não no produto em si. Está certo isso, Tocentino? Não é legal. Os preços, aliás, existe uma recomendação do próprio Código de Defesa do Consumidor, e tem uma lei aí de 10.962 de 2004, que o produto exposto em qualquer gôndola ou vitrine, etc., tem que ter lá o preço à vista, o preço a prazo, a taxa de juro mensal e anual e o preço final. É claro que no supermercado, tu colocar em cada produto tem uma dificuldade, muitas vezes até de custo adicional que vai ser transferido para o consumidor. Mas tem aqueles, em todas as gôndolas, no início ou no fim, tem o leitor de código de barra. Isso, exatamente, o código de barra ali que identifica. Agora, importante, Annelise, quando não tem preço
ou o preço vem confundir, está só na gôndola e confunde, porque muitas vezes tu acha que é o produto que está junto com o preço, não, é o produto de baixo, tem essa situação. Mas aí tem uma situação muito especial, por exemplo, ou não tem preço, e aí ou tem dois preços, e aí, Annelise, quando tem dois preços e um é maior que o outro, vale sempre o menor. Agora, o que o fornecedor tem que fazer? Pensar sempre no lugar do consumidor. Quer dizer, facilita a vida do consumidor, porque senão tu irrita o consumidor vai trocar de fornecedor, ele vai informar seus amigos que aquele fornecedor não gosta de consumidor. Pô, seja proativo, não seja reativo, né? Então tem coisas que o bom senso resolve quase que tudo. Doutor Santini, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos aqui no programa para os nossos telespectadores e desejar para os nossos telespectadores uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.